Olá, boa noite, bom final de domingo, bem-vindas! Muito bom, vamos lá olhar essa semana que nos espera, sempre dando boa noite, sempre dando então uma espiada, né? Uma estudada nas energias que nos esperam e que estão aí para interagir para nós. Hoje quero trazer para nós 5 verbos ligados a alguns movimentos que vão começar semana que vem e que vai mexer bastante na nossa jornada cotidiana. Sempre lembrem que a astrologia existe para nos acompanhar na nossa jornada do dia a dia, cotidiano. Não é uma teoria abstrata, é uma experiência de vida que pode facilitar e até encurtar determinados caminhos se a gente sabe olhar com sabedoria esses movimentos que são da nossa casa, porque são do nosso planeta, do nosso sistema solar. 5 verbos que eu quero trazer hoje para nós: experimentar, recordar, pensar, agir, retornar. Eles são em uma sequência lógica para nós. Então, vou repetir. Hoje vamos falar dessa sequência lógica. Boa noite. É uma sequência que nós podemos aprender a vivê-la na sabedoria que esconde. Boa noite, Marlene, bem-vinda. Nessa sabedoria que está escondida nessa sequência desses 5 verbos. Hoje é uma live hermética, cabalística, falando de astrologia. Olha só, experimentar, recordar. Então, no entanto que eu experimento, boa noite, no entanto que eu experimento, eu tenho pela experimentação a capacidade de recordar. Ao mesmo tempo, a experimentação que me permite de recordar me ensina a pensar. Nessa tríade, eu posso realmente, dominando essa tríade, que então é experimentar, recordar, pensar, eu vou saber agir. E ao agir, eu vou saber retornar. Porque é fundamental. Assim como é importante saber recordar, porque é uma competência sábia, ao mesmo tempo, nós podemos aprender a saber retornar. São 5 verbos que dentro da sabedoria do diagrama da árvore da vida e que se une à riqueza da astrologia, nós sabemos direcionar a nossa jornada no que tanto buscamos, que é a prosperidade. Experimentar, recordar, pensar, agir, retornar. Por que eu trago esses 5 verbos nessa nossa live de previsão da semana que vem? Primariamente porque temos a entrada desse Saturno retrógrado, não os famosos graus, que são graus desse ano e do ano que vem, que são os graus 2, 1, 00, 29, 28 de Peixes, Áries. Então começa no signo ariano, volta de novo no signo pisciano e depois, obviamente, voltando direto, sai definitivamente, pelo menos nos próximos 28 anos, sai definitivamente do signo de Peixes. E aí entra definitivamente, pelo menos nos próximos 28 anos, no signo de Áries. Então, de novo, nós vamos experienciar Saturno e também Netuno, vamos experimentar de novo a reflexão sobre essa grande passagem aqui no céu, do signo de Peixes para o signo de Áries. Nessa travessia entre Peixes e Áries se ativam exatamente esses 5 verbos: experimentar, recordar, pensar, agir, retornar. Quero falar aqui, por sendo a retrogradação de
Saturno, quero falar aqui de Marte. Nós não podemos perder esse percurso marciano que está no signo de Virgem e que vai logo depois alcançar o signo libriano. Esse movimento marciano, exatamente no signo de Virgem, nos interessa para entender essa retrogradação de Saturno nesse primeiro signo graus de Áries e logo depois nos últimos signos de Peixes. Outra coisa, boa noite, nós teremos a retrogradação de Mercúrio. Esse Mercúrio retrograda agora mais num signo de fogo, é o signo de Leão. Então vai agora retrogradar a partir do dia 18 de final de semana, final do próximo final de semana, e retrograda até dia 12 de agosto. Vai percorrer novamente os graus de Leão até o grau 4. A retrogradação de Saturno, que nos faz refletir sobre Marte, retrogradação de Mercúrio, que nos faz refletir sobre essa grande travessia do Sol no signo canceriano, que depois alcança o signo leonino, que vai ter uma troca entre Sol e Mercúrio novamente, é um renascimento, então, desse pensamento egóico, que é típico do signo leonino. E outro processo que não podemos perder de vista é essa Vênus geminiana, que depois de um banho, né, no signo, na conjunção com Urano, traz para o signo geminiano um pouco, né, do que vai acontecer nos próximos 7 anos desse Urano em Gêmeos. E finalmente, também algo que não podemos esquecer, porque a gente fala, né, das entradas dessas consciências, depois vai percorrendo o caminho, a gente esquece. Não podemos esquecer, porque quando nós esquecemos dos movimentos dos astros, dos planetas e dos tempos desse movimento, nós esquecemos o significado do tempo. A astrologia, o estudo da astrologia, assim como o estudo da árvore da vida, nos ensina a contar o tempo real. Nos ensina a viver o significado do tempo real. Por isso que o hermetismo é sempre, desde o início dos tempos, a sabedoria que nos ensina a viver o cotidiano, porque nos devolve ao tempo real. E quando nós temos a percepção de um tempo real, nós sabemos também construir um espaço real. Né? Nas últimas lives, foi uma semana de feedback muito interessantes. Na última live, nós falávamos de bolhas, onde não existe nem um tempo real e nem um espaço real. Hoje, depois de ter feito a tarefa de casa, então, de estourar as nossas bolhas, nós, então, estamos aterrissando no tempo e no espaço real. No tempo e no espaço real existe uma única sequência de movimento, que é exatamente essa: experimentar, recordar, pensar, agir, retornar. Por que agir e retornar, Antonella? Como assim? Quando a gente age, a gente retorna? Porque na medida que nós agimos no futuro, então no presente e futuro, nós sabemos também agir no que nós chamamos de passado. Sempre o agora nos devolve a competência da ação futura e do retorno ao passado. O passado sempre precisa ser reavaliado, repercorrido. Precisamos sempre saber retornar ao passado. A minha amiga Manúcia, grande consteladora, fez uma viagem belíssima no Peru e vai trazer para nós, né? Aconselho acompanhá-la porque é de uma sabedoria incrível, vai trazer para nós o significado de arqueologia e constelação sistêmica. Então, por que sempre estamos cavando
e visitando e voltando a visitar experiências de povos passados. Esse saber retornar. Porque com toda a ação que nós fazemos desde do povo Inca do Peru, desde aquela época, nós cultivamos uma sabedoria que nos dá a competência de voltar à vida deles com maior sabedoria. Então, esse é o processo que somos convidados nessa semana a despertar, experimentar, recordar, pensar, agir, retornar. Lua minguante. Quinta-feira, estamos ainda na força dessa lua cheia que se fez, cheia em Capricórnio, na lunação canceriana, e agora um último movimento dessa lunação, que é aprender a minguar, então aprender a fazer todo o processo de reflexão sobre o grande caminho que esta lunação fez, justamente no signo de Áries, e em conjunção com Quiron. O ângulo perfeito da lua minguante é 25 graus de Áries e Quiron está a 27. Então, é uma lua minguante quirótica. O que significa? Que essa lunação canceriana desse ano 2025 traz em si um renascimento não estreitamente ligado a esse período restrito, mas um renascimento de qual nós vamos relembrar nos anos à frente. Esse é o processo quirótico. O Quiron sempre deixa uma marca, um carimbo, que é o carimbo do renascimento, o carimbo de uma visão que nos faz dar saltos quânticos. Onde eu estava antes, hoje não estou mais. Essa é uma lua minguante quirótica. Então, é uma semana para aproveitar. Toda lunação, todas essas lunações, as próximas também, mas essa lunação canceriana, que é mesmo no coração do inverno, pelo menos para nós, é uma lunação para relembrar pela riqueza de insights e de processos dos quais nós podemos depois crescer durante o restante das outras lunações. Vamos então começar a desvendar esses verbos. Quero começar aqui dos dois verbos que me perguntaram no feed. Antonella, qual a diferença entre experimentar e agir? E por que tem essa distância, né? Quando a experiência que é devida à liberdade de experimentar não é a mesma experiência de agir, então de ter uma sequência de ações. Porque entre experimentar e agir nós temos precisamos aprender a recordar e precisamos aprender a agir. Tudo isso é retrogradação de Saturno. Saturno nos dá a capacidade de refletir sobre todo o movimento do sistema solar a partir do momento que inicia a retrogradação até o final. Ele termina de retrogradar em setembro. Então, o momento onde nós precisamos rever o movimento solar, o movimento mercurial, o movimento venusiano, o movimento lunar, o movimento marciano, o movimento jupiteriano. É o momento para nós revermos todas as nossas consciências, para entender qual é o nosso estado de equilíbrio e qual é o nosso estado de proceder nos nossos movimentos. Saturno traz para nós a revisão do nosso ser, do nosso existir inteiro. Então, olha que interessante, uma pausa, parêntese aqui também, de novo, vamos fazer uma aula de astrologia. A ação, a nossa maneira de agir, assim como a nossa maneira de experimentar, se conscientiza pelo movimento do planeta Marte. A esse movimento marciano se dá, então, a potência, traz para nós a energia solar que nós recebemos como saber nos movimentar no mundo, dentro de nós e fora de nós.
O planeta Marte, a órbita do planeta Marte, ela é sequencial, partindo do centro, que é o Sol. Logo depois do Sol vem a órbita mercurial, a qual nós damos a nossa capacidade de pensar, a energia solar mediada por Mercúrio. Tem logo depois a órbita venusiana, que é o amor. Tem logo depois a órbita Terra-Lua, que é o úmido, eu digo, que é o nosso ego, é a nossa capacidade de nos organizar como pessoas individuais. Logo depois vem Marte. Então, dentro de uma leitura arquetípica do sistema solar, que é a nossa casa, nós entendemos que primeiro precisamos aprender a dominar essas órbitas anteriores a Marte, para depois nós realmente saber, boa noite, saber realmente nos encaminhar em uma ação dominada, esclarecida, criadora e que traz, então, para todos nós, tempos futuros. Então, a consciência marciana que rege o signo de Áries, que nasce exatamente nessa saída de peixes e entrada em Áries, nasce essa grande guerreira que sabe conquistar e defender e sabe nos devolver, então, uma vida, uma história individual. Esse Marte, ele se faz maduro na medida que faz esse processo, na medida que nós sabemos modular a energia vital dentro do nosso pensamento, dentro dos nossos afetos e dentro da nossa vida egóica. Aí sim nasce a nossa ação consciente. Aí sim nós sabemos discernir por que eu pego essa decisão e aí a partir dessa decisão tenho essa sequência de ações. É uma vida onde eu não estou distraída. Essa é uma vida de ação. E ainda mais é uma vida onde eu deixo um ato criador. Para quem vem depois de mim. Esse é agir. Então entendam, quando nós não temos a liberdade de experimentar antes de agir, essa ação é pesada para nós, porque é carregada de uma cobrança de responsabilidade enorme. Então nós esquecemos, isso eu falo também dos relacionamentos. Estamos em uma Lilith escorpiana, sempre vamos falar de relacionamento nas nossas lives. Nos relacionamentos íntimos, nós tiramos a nossa liberdade de experimentar. E aí eu vou explicar qual é a diferença entre experimentar e agir. Experimentar significa, esse já é sempre ligado à experiência ariana. Então aqui, vou fazer um passo atrás. O movimento marciano nasce em Áries e se faz maduro em Escorpião. Próximo curso que vou dar da Árvore da Vida. Os 7 caminhos e os 7 consciências. Então, o significado de amadurecer. Essa ação que amadurece em Escorpião, ela nasce como experimentação em Áries. E nasce como experimentação exatamente nesses primeiros 2 graus, 2, 3 graus de Áries. É nessa força desse fogo que sai da água pisciana que se dá a autoridade de experimentar. O que significa experimentar? Dentro da sabedoria da Cabala, experimentar significa começar a entender no espaço real que eu cheguei, através de um tempo real, começar a entender o que está abaixo de mim, o que está acima de mim, o que está do meu lado direito, o que está do meu lado esquerdo, o que está atrás de mim e o que está na minha frente, o que está dentro de mim e o que está fora de mim. Isso significa experimentar. Entendam, se eu não tenho esse esclarecimento, exatamente, o tempo de amadurecimento é Áries e Escorpião.
Porque o Marte, ele rege seja o signo ariano que o signo escorpiano. Então, dentro de um movimento de progressão, de evolução, o Marte que nasce em Áries é o grande experimentador, e o Marte que alcança o signo escorpiano, que representa e rege o signo escorpiano, é um Marte amadurecido. Então, é a ação verdadeira. Então, qual é o processo do experimentador? O processo do experimentador é de entrar deixando-se a liberdade de sair a qualquer momento. Esse é experimentar. A ação não. A ação já tem a responsabilidade de ter um início, meio, fim. Tanto que quando nós estamos na ação, nós falamos de fugas. Quando nós falamos de experimentação, nós, eventualmente, a fuga quando nós desistimos. Falamos de fuga, falamos de desistência, falamos de frustração. Isso é quando nós falamos de ação. Mas quando nós falamos de experimentação, nós falamos de um movimento no qual eu tenho, pelo direito a experimentar, a liberdade de sair, de mudar de ideia, na hora que eu quiser. Se nós não damos a nós mesmos e ao outro a liberdade de experimentar, a ação que segue é uma ação, de novo, de um peso, de uma responsabilidade de cobrança, às vezes de uma tristeza, de uma mágoa, de um medo. Essas são as nossas ações. Onde nós, consciente e inconscientemente, sabemos muito bem que tudo o que acontece está nas nossas mãos. Então, nós somos responsáveis. Mas se não tivermos a liberdade e o tempo real da experimentação, nós estamos nessa ação sem saber. Sem saber o quê? O que está embaixo de mim, o que está acima de mim, o que está dentro de mim, o que está fora de mim. Entenda, na liberdade de experimentar, eu crio o meu campo. Por isso que tenho recordar e o pensar. Em criar o meu campo, eu estabeleço, nessa liberdade de experimentar, eu começo a estabelecer os meus limites. Começo a esclarecer o que significa o que está em cima e o que está embaixo. O que eu já conheço dessa situação, esse é o que está embaixo, onde eu piso. O que ainda nem sei, não conheço, não tenho ideia, esse é o que está em cima. O que está dentro e fora, é que está dentro o que vai depender de mim, o que vai depender do outro, da situação. Esse é experimentar. Que está à esquerda e à direita, quanto a situação desperta o meu feminino, quanto essa situação desperta o meu masculino. Esse é experimentar. Se não me dou esse tempo de experimentação, por isso que eu falo disso exatamente no Saturno, que nos ensina. A primeira pergunta que esse Saturno retrógrado vai poder fazer para nós, e é uma reflexão importante, sobretudo por tudo que vai vir com esse Urano em Gêmeos, é você se dá esse tempo de experimentar? Esse período de experimentação, onde eu tenho a liberdade de sair da situação a hora que eu entendo que eu quero sair, porque definindo tudo isso, entendo que está fora de mim, é extremamente perigoso respeito ao que está dentro de mim. Então é um desequilíbrio que eu não quero enfrentar, eu fora dentro, aí eu me retiro. Aí eu me retiro. Então, a capacidade da experimentação me devolve a liberdade lá na frente, no momento que eu escolho ou não, decido ou não de agir, de não me machucar, por exemplo. Ou de não machucar o outro, por exemplo. Nós estamos tão apressados nesse tempo veloz que nós esquecemos dessa sabedoria do experimentador.
Sabe, a experiência deixa o tuo paladar mais sutil. A possibilidade de experimentar deixa o teu ouvido mais atento, o teu olhar mais aberto, no lugar de focá-lo logo na ação, você deixa ele aberto. Isso te serve para entender quanto do feminino, quanto do masculino. O experimentar te desperta a curiosidade de conhecer melhor, então te aumenta a visão dos olhos sábios que sabe ver as costas. O que está atrás de nós é o que está à nossa frente. Entenda como é fundamental nos permitir, porque olha, isso hoje, né, em tempos tão rígidos como são os nossos, porque tão polarizados, nós não demos a nós ou ao outro, pior ainda, essa liberdade de experimentar. Experimentar significa abrir ao outro a minha casa no limite que a experimentação significa. Então, no limite que é eu entrar, eu não entregue logo a minha intimidade, porque, obviamente, eu vou querer deixar o outro de entrar e sair a hora que quiser. Porque estamos experimentando. Experimentar significa não entrar de cabeça. Significa entrar desperta, atenta. Isso é se dar a liberdade. Na medida que eu aprendo a experimentar, sabe, eu falo muito isso nos meus cursos, né? Porque as alunas, quando começam, então, qual livro tenho que ler, qual é a bibliografia, o que nós vamos estudar? Eu falo, calma, experimente esse conhecimento, veja o que vai acontecer com você. Olha no teu cotidiano, se começa a fazer sentido, calma. A ação vem depois. Então, dentro desse verbo experimentar, na medida que nós nos demos essa capacidade de saborear, decidindo depois ou não se vai ser a nossa comida, mas simplesmente de saborear, para você ter a liberdade de dizer, não gosto, não é agora, mas precisa experimentar primeiro. Experimentar dentro do Tai Chi significa pousar o pé, mas antes de enraizá-lo. Então existe pousar o pé, pisar, mas ainda tendo a liberdade de levantá-lo se eu não quero enraizar. É se experimentar. Quando eu me dou essa liberdade, eu aprendo a recordar. Porque a experimentação nos devolve uma grandiosa revelação, que é quem somos nós agora. Mais que a ação lá na frente. A ação já é focada, concentrada, então eu já sei quem está agindo, porque eu sei de mim. A ação pede isso, eu sei de mim. Eu sei de mim hoje, eu sei de mim amanhã, porque tem uma direção, e aí vou aprender a retornar respeito ao que era antes de saber de mim hoje. Mas o experimentar me devolve quem eu sou hoje. Porque esse quem sou hoje, eu consigo realmente saber porque eu saboreio algo novo, porque escuto algo que eu nunca escutei, isso que é experimentar. A gente não experimenta o que já conhece, porque isso se chama ação. Experimentar é novo, é novo. Eu conheço bem o yoga, sou professora de Kundalini Yoga, conheço perfeitamente. Mas eu estou experimentando o Tai Chi, é tudo novo para mim. Novo! É uma revolução interna, externa, onde estou constantemente tentando entender o que está abaixo de mim, o que está acima de mim, qual tanto de feminino, qual tanto de masculino, o que está dentro de mim, como força, inclusive física, ou está fora de mim, como demanda, inclusive física. Estou experimentando.
Me deixo essa liberdade. Então, ao me experimentar no Tai Chi, é claro que eu me conheço como sou hoje. Porque é um desafio novo, e ao desafiar-me na novidade, eu tenho a concretude e a verdade de quem sou eu hoje. Isso vai me dar a liberdade, isso é recordar. Então, quando eu tenho a consciência desperta de quem sou hoje, pela força que permitiu a mim mesmo de experimentar, é claro que então eu me recordo. Recordo significa voltar não ao que eu fiz, mas voltar a quem eu era antes de começar o Tai Chi, de quem eu era quando eu praticava dando a aula de yoga. Então, eu tenho comparações. Essa é recordar. Essa é recordar. Você ter várias etapas, eu tenho várias etapas de Antonella. E ao experimentar uma nova etapa de Antonella, eu vou recordar. Vou me recordar sem essa etapa. Eu posso comparar. Ao comparar, eu posso ainda mais experimentar ou não essa prática. Estou fazendo um exemplo. Nós estamos em tempos, esse é o tempo uraniano em Gêmeos, já tivemos o tempo uraniano em Touro, poderíamos partir do tempo uraniano em Áries. Esses últimos, aqui são 7, o próximo setênio, são anos onde nós somos constantemente provocados a um novo conhecimento, seja macrocósmico que microcósmico. Então, se você quer estar em um tempo real, um espaço real, é claro que vão vir até você desafios de algo que você antes não conhecia. Se você logo se defronta com a decisão de agir ou não, não vai ter esse tempo que é o tempo do experimentador. Então a atuação, querendo ou não, vai ser pesada, pesada de responsabilidade, de uma responsabilidade que te cobra e não que te dá asas. A liberdade de experimentar para que possa você ter recordações para comparar a você. Se comparar hoje, é quando eu fazia essa outra atividade? É quando eu fazia essa outra atividade? Ou quando eu não fazia nenhuma atividade e hoje estou fazendo? Isso te permite de você começar a discernir que existem sempre uma dualidade. Existe o que você já sabe e o que você não sabe. Existe o que está dentro de você e o que está fora de você. Essa dualidade é você vivê-la com curiosidade, experimentando, dosando em maneiras diferentes. Essa tua sabedoria te permite, depois de integrar a dualidade na tua ação. Essa é uma ação consciente. É uma ação onde você sabe de ti, você sabe do espaço real e você sabe do tempo real. Esse processo de experimentar, recordar, comparar, vamos inserir também esse verbo, te ensina a pensar. Então, quando eu digo se pense nas teus emoções, se pense nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, se pense nos seus experimentar. Porque ao se pensar, você vai decidir a tua ação. E aí essa ação, você vai dizer, vou começar assim, vai ser plena assim e vou terminar assim. Você vai ter essa visão. Porque você teve esse tempo de experimentar, então entender quem você é agora,
de recordar quem você era antes de ser quem é agora. E aí, porque tudo isso vai despertar em você, além das polaridades, uma maré de emoções e sensações. E você vai aprender a pensá-las. E aí a pensar-te. Aí vai ter ação. Esse movimento, isso o Saturno retrogradando nos chama de novo a pensar-nos dentro das nossas ações e entender se essas ações nós tivemos o tempo de experimentá-las lá atrás. Isso nos permite dizer, olha, sobretudo em situações onde você está tendo grandes sofrimentos, onde você está tendo aquelas dúvidas que te deixam inquieta, insegura, às vezes ansiosas, com todos esses processos doentes. Precisa você parar um instante e se perguntar, mas nessa ação que eu estou tomando hoje, me dei o tempo de experimentá-la? Ao entrar, eu tinha essa consciência desperta dessas polaridades, dessas dualidades? Ou entrei assim? Eu entrei por dever, por demanda? Ou entrei para não desiludir alguém, não frustrar alguém? Esse é o amor que eu tenho para mim. Essas são as reflexões. Isso é não cair de novo dentro de uma bolha. O grande experimentador. Esse Saturno que retrograda nesses primeiros graus de Áries. O grande experimentador que nasce dentro das águas piscianas. É uma reviravolta necessária, corajosa. Não persista em ações que você não teve a liberdade de experimentá-las antes. Onde você não teve a liberdade, eventualmente, de dizer não. A liberdade, porque esse não do experimentador é um não livre, entende? Onde ainda você não assinou nenhum contrato embaixo. Isso significa livre de entrar e sair. Isso significa uma pessoa amadurecida. Esse é o Marte em Virgem nesse período. Onde o signo virginiano, como a grande mãe, Virgem, a grande mãe do zodíaco, o signo virginiano nos pergunta exatamente isso. Filha, essa ação, esse teu movimentar nessa situação real, você teve a possibilidade de experimentá-la antes? Será que toda essa dor, esse sofrimento, essa ansiedade é porque você se tirou essa liberdade de experimentar antes de agir? Sabe, isso aqui é interessante, né? Não tem anseio repeteco. O tempo não tem repeteco. O tempo real, que é o tempo do sistema solar, é um contínuo processo em evoluir criativo. Mas nós, na nossa capacidade de saber alquimizar as energias, sabemos criar momentos de experimentação para poder realmente depois entrar dentro da nossa ação. Isso quando eu digo, falamos tanto na alunação canceriana, saiba descrever as tuas emoções e os teus sentimentos para entender onde você está pisando. A ação já é consciente.
do próprio emocional. A ação já é consciente da necessidade de ter que se pensar-se constantemente, porque é uma ação perigosa, porque é uma ação que vai além dos meus limites conhecidos, porque é uma ação que vai me devolver várias responsabilidades. Eu vou saber disso na medida que vou experimentar antes de criar a minha ação. A ação é no momento que nós assinamos o contrato embaixo e falamos, sim, eu entro nisso. O Arcano nasceu assim, esse ateliê magnífico de ciências herméticas. Eu comecei em uma lojinha pequenininha, experimentando, brincando. Não tinha nenhuma responsabilidade de dar certo, só experimentando. E na medida que eu comecei a gostar e a entender as minhas direções, porque assim a Cabala nos devolve, né? O que está embaixo, o que está em cima, o que está na esquerda, na direita, na frente, atrás, dentro, fora. Quando eu comecei a entender as direções do que eu estava criando dentro do meu experimentar, eu disse, sim, quero mais um pouco. E aí fomos para um aluguel. E no lugar de uma loja, alugamos uma casa. Foi muito bom, mas também eu estava experimentando lá. E aí, a ver que estava muito, muito bom, com o meu marido, com o Léo, nós decidimos, vamos comprar uma casa. Vamos fazer isso. Essa foi a ação que até hoje se desenvolve em toda a própria beleza. E até hoje tem todas as nossas responsabilidades. Mas não foi assim. Eu me permiti experimentar. Isso é crescer em discernimento, em beleza, em verdade, em bondade. Essa semana que nos dá o input para começar a fazer essas reflexões interessantes. Então, quando nós estamos nessa grande força do experimentador, então nos conhecemos nesse agora, nesse instante, ao experimentar e sabemos nos comparar, nós aprendemos a pensar. Então, o que é pensar? Olha, essa é outra pérola aqui dessa live. Pensar significa você entrar no caos. Esse é pensar. Todo pensamento não nasce dentro de uma certeza. Todo pensamento nasce dentro do caos. Porque o grande experimentador dá a si mesmo, por isso precisa saber recordar para comparar, dá a si mesmo a liberdade do caos. Porque ao experimentar, eu defino no meu entendimento de experimentador o que está embaixo de mim, o que está em cima de mim, mas ao entrar eu não sei nada ainda. Então, o pensamento é real quando nasce de um caos. Eu chamo de um caos úmido, porque esse caos ele é criado pelas nossas emoções, sentimentos, de todos os tipos, quando é algo real. Quando a vida te toca. Então, pensar-se, essa capacidade dessa Vênus geminiana, e aí sim, depois aprenderemos uma nova maneira com esse Urano em Gêmeos, é se desgrudar. Exatamente. Isso é muito interessante também. A sociedade, quando experimentamos, somos vistos como irresponsáveis ou curiosos. É isso. Tá brincando? O que é? Tá brincando comigo? Não, estou só experimentando. Nós nos tiramos esse tempo, entende? E o estudo da Cabala, o estudo do hermetismo, nos devolve exatamente esse período do grande experimentador. O grande sábio, a grande sábia. E quem conhece esse tempo de experiência.
Exato. Por isso que eu falo de permitir, entende? É algo que na nossa autoridade nós nos demos a liberdade de experimentar. E olha, se a gente quisesse dar, mas então o experimentador é menos profundo de quem age, não, tem a mesma profundidade. Eu ousaria dizer que o experimentador precisa de mais coragem que na ação, porque na ação nós já estamos presentes. Eu já sei as minhas direções. Eu já conheço. E tudo que vem a mais do conhecimento que eu já tenho é êxtase, é surpresa, é maravilha, mas está dentro dos meus limites. Na ação, eu já sei quais são os não que eu quero dizer, os sim que eu quero dizer. Agora, na experimentação, eu preciso ter a coragem, a liberdade, a autoria de me apresentar nessa liberdade. Nós, sobretudo para nós, mulheres, nós temos pouca essa autoria dentro de nós. O experimentador não quer dar certo, o experimentador quer experimentar para se sentir no próprio agora e, eventualmente, sentir o outro no agora do outro, se o outro é sincero no próprio experimentar. Essa é outra característica do experimentador, a sinceridade. E o limite. Então, o pensamento existe de verdade quando nós estamos dentro dessa liberdade de experimentar. Aí nós aprendemos a pensar, porque todo pensamento real, é que então começa dentro de um caos. Porque dentro do caos eu começo a colocar, a dar nomes. A isso vou dar esse nome. A isso vou dar esse outro nome. Esse é o grande signo geminiano, né, que segue a terra taurina, que sente tudo, vibra tudo, condensa no próprio ser. E os gêmeos entram para arejar, nomear, movimentar. Nossa, é por isso que te digo, a ação sem esse tempo do experimentador e de quem sabe recordar, sem pensar, a ação ela é pesada. Quantas ações nós carregamos aqui nas costas, que fecham o nosso coração, que fecha o nosso peito. Quantas ações nós levamos adiante com a culpa, com o dever, com a pressão da demanda. Quantas ações nós levamos adiante culpando os outros? Estou aqui por tua culpa. Estou fazendo isso porque você me disse de fazer. A famosa frase para mim terrível, né? Que eu aprendi inclusive aqui no Brasil. Você que sabe. Não, eu não sei. É você que tem que saber. Eu sei de mim, mas você tem que saber de você. Quanto tempo real, vital, nós delegamos ao outro, porque o outro decida, porque o outro faça. Essas são ações onde nós já assinamos com o nosso nome. Mas dentro de todas essas, nós tivemos o tempo de experimentar, tivemos o tempo de comparar, não o outro com o outro, mas eu antes e depois disso. Tivemos o tempo de nos pensarmos, sentindo, nos emocionando. Onde está esse tempo nosso? A gente sempre fala, preciso de um tempo para mim, um tempo para mim. Nós precisamos desse tempo, o tempo do experimentador. Experimenta a dor. Porque tudo que é novo,
rasga o véu do que já tudo é conhecido. Esse é o tempo real que cria um espaço real. E esse Saturno, nesse processo de novo, né, vai dando esse relacionamento plutoniano, que já está, mas vai se fortalecer ainda mais na retrogradação, está nos perguntando isso. Não basta estourar as bolhas. É necessário ver como estamos pisando no chão. Na prática das artes marciais, isso é fundamental. Sempre existe um instante antes de aterrissar em uma determinada base de ação, de ataque ou de defesa. Então, volto de novo a dizer, aprenda a se pensar, e então aprenda a não pedir dentro de você uma clareza. Peça para você a tua confusão. E aprenda a pensar a tua confusão. Esse é o caos. Quando nos meus horários, nas minhas horas de terapia, a pessoa fala, nossa, agora estou confusa. Perfeito! É nesse lugar que eu quero te trazer. Esse é o caos. Peça para você te devolver aquelas confusões que você guarda, esconde, porque está envergonhada às vezes. Porque não quer ser julgada. Estou confusa. Ótimo, se pense. Pense essa confusão. Peça para você, peça a você mesma de se devolver o teu caos, não as tuas certezas. Semana interessantíssima, se a gente consegue pegar esse viés. Finalmente, né, quero só aqui, porque já o nosso horário já deu essa live, que toda vez que eu vou fazer uma live curta, volto aqui, falando já quase uma hora. Mas dessa retrogradação leonina, então eu quero dar mais espaço na live que faremos semana que vem. Onde eu quero falar com vocês, esse é um verbo totalmente cabalístico, muito interessante, assim, chegou a mim com uma força esclarecedora nessas últimas semanas, que é o significado de retornar. É bem interessante a visão cabalística respeito a esse verbo. Essa retrogradação mercurial em Leão vai ser interessante para nós entender o que significa retornar, sabe? Voltar aos teus passos. Muitas vezes a gente tem esse retornar a considerar os próprios erros, considerar as próprias frustrações. A Cabala tira de vez, né, a árvore da vida, o diagrama, tira de vez o significado de arrependimento. É muito interessante. Na próxima live, vou só deixar aqui um pouco de curiosidade. Na árvore da vida, então na sabedoria, né, desse diagrama antigo que só fala de prosperidade, nós deixamos de nos arrepender e aprendemos a retornar. Bem interessante. Na próxima live, domingo, vou querer falar sobre isso. O arrependimento nos leva em um lugar de vítima, por incrível que pareça. Nos leva em um lugar onde nós nos sentimos impotentes a poder criar algo diferente. Agora, o retornar não. O retornar tem exatamente essa força. A força de ação. É se quebrar, né? O que é passado é passado. O que é passado está aqui.
junto com você. E você pode retornar a Ele. Não com arrependimento, mas com força criadora. Quero falar disso no próximo domingo, celebrando então a entrada desse Mercúrio em retrogradação no signo de Leão. Por enquanto já tá bom. Para quem entrou agora na live, escute essa live, vai ficar salva aqui no Instagram e no YouTube. Bem rica de vários estímulos que podem ser interessantes para todos nós. Um beijo grande, boa semana e até domingo. Tchau, tchau.